Empolgado, empolgação, nossa, vai acontecer muita coisa da hora, nossa, tô ansioso, não sei se vai dar certo, não sei se vão gostar do vídeo, que coisa, será que vai ter likes? Meu Deus! Sabe qual que é a diferença da ansiedade e da empolgação? Na verdade, as duas são a mesma coisa, só que ancoradas em sentimentos diferentes, tá? Vem comigo, vamos falar um pouquinho sobre ansiedade e empolgação, como você pode controlar isso para que você tenha uma vida com um controle emocional muito melhor. Fechou? Continua comigo aqui e vamos nessa, crescendo no seu controle emocional. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, Carlos falando com vocês, espero que vocês estejam todos bem por aí. Muito bem, já não esquece aí de se inscrever no canal se você não é inscrito, ativar o sininho, deixe seu comentário no final do vídeo, deixe sugestões, conversa comigo, tá bom? E compartilhe com quem você sabe que pode estar precisando desse tipo de conteúdo para poder ter um melhor controle emocional, poder ter uma vida melhor, uma vida mais saudável. A gente sabe que a felicidade não é plena, não é constante, mas quando a gente busca crescer e melhorar nosso emocional, nosso desenvolvimento pessoal, a gente busca estar sempre caminhando para uma evolução, para um crescimento no nosso ser, né? Então, você vai sempre ter uma vida muito melhor do que se você não caminhasse assim. Vem comigo que você vai ter esse crescimento, fechou? Muito bem. Ansiedade e empolgação. Ansiedade, ela está ancorada em sentimentos negativos, a empolgação em sentimentos positivos, né? Coisas que vão acontecer, você vai num evento, você vai fazer uma viagem, e você começa a imaginar, e aí você cria essa empolgação, só que você tem aquele medo, você não sabe se muitas vezes vai acontecer daquela maneira, se você cria expectativas, o que não é bom, e aí você muitas vezes chega lá, toda aquela empolgação não acontece daquela maneira, e aí você fica chateado. Você gerou toda uma empolgação aqui, todo um furor dentro de você, uma aceleração, e chega lá e não acontece da maneira que você estava imaginando. E a ansiedade é a mesma coisa, só que com sentimentos negativos, contas a pagar, trabalho, será que você é promovido, será que você é despedido, correria do dia a dia, enfim, filhos, relacionamento, você não sabe o que vai acontecer. Por quê? Porque tanto a ansiedade quanto a empolgação estão projetadas no futuro, certo? Então, quando você está projetando no futuro, você não sabe o que vai acontecer. 85% das coisas que nós pensamos, elas não acontecem. Então, você tem que começar a ancorar os seus pensamentos mais no presente, tá? E principalmente no caso da empolgação, por exemplo, vamos falar que eu vou fazer uma viagem, tá? Para não começar a me empolgar tanto, eu ancoro meus pensamentos em algum lugar daquela viagem. Numa cidade, num local que eu quero visitar. Ou seja, eu travo os meus pensamentos mais em coisas que são daquela viagem, mas eu não gero a ansiedade, eu não quero criar expectativa sobre aquilo. Eu simplesmente estou pensando naquele lugar lá. Penso no lugar X, penso no lugar Y, posso fazer tal coisa, mas tanto a empolgação e a ansiedade comecem a agir juntas, né? Que, por exemplo, eu posso estar pensando lá no lugar, ou não estar pensando ainda. E aí eu começo a pensar, putz, mas se der um problema no avião, ou alguém começa a falar alguma coisa no avião que começa a gerar um desconforto em mim, e eu posso estar pensando, putz, mas como é que está a minha casa? Será que está tudo bem? Isso começa a gerar ansiedades em você, junto com a empolgação que você tem de fazer as coisas lá na viagem. Isso vira uma bola de neve dentro de você. Em vez de você aproveitar o momento, você acaba se perdendo nas suas emoções. Quando você vê, você desfrutou muito menos daquele momento, desfrutou muito menos daquela viagem, daquela situação do que você deveria ter desfrutado. Então, se eu estou, por exemplo, no aeroporto, pronto para viajar, eu vou me ancorar ali em algumas coisas que estão no aeroporto. Eu vou olhar uma loja, eu vou conversar com a minha esposa, eu vou pegar minha filha e vou olhar algumas coisas,
eu vou comer alguma coisa. E aí, como eu falei para vocês, poxa, esse lugar aqui lá, ó, parece que é um lugar interessante de visitar. Podemos ver se tem a possibilidade, se não tiver na programação, por exemplo, entendeu? Se tiver uma programação, você se ancora na sua programação, você já programou as suas visitas, então assim, poxa, olha, esse lugar aqui, eu vi mais algumas fotos, vi mais alguns comentários, tudo mais. Então você ancora seu pensamento também com pessoas ao seu redor. Ah, Carlos, mas eu estou sozinho. Tudo bem. Se você não tiver ninguém para conversar, beleza. Ancora ali os seus pensamentos na tua programação. A programação é essa, porque você está focado aqui na programação. Então, se você está focado na programação, além das coisas ao redor, por exemplo, no aeroporto, você já não se perde tanto. Você já não fica pensando se aquilo vai ser daquele jeito, se aquela festa vai ser daquele jeito, se aquele passeio vai ser daquele jeito. Às vezes as coisas não acontecem da maneira que a gente pensa. Eu falo por exemplo, numa das últimas viagens que a gente foi para Camboriú, né? Nós fomos passear lá no Morro da Laranjeira, pegamos o bondinho, subimos, depois descemos na Praia da Laranjeira, né? E chegando na praia, minha esposa, minha filha, todas empolgadas, tal, a gente passeando, e eu sou sempre uma boa, eu vou desfrutando do momento, eu não fico ansioso para chegar. Eu sei que problemas podem acontecer, eu sei que reveses podem acontecer porque a gente não está no controle, a gente não tem poder sobre o futuro. E a gente conseguiu descer de bondinho, né? E, putz, cara, chegou uma tempestade na praia. E aí não dava para voltar de bondinho. O bondinho ficou parado, ou seja, o nosso carro estava lá no estacionamento do bondinho, lá do outro lado. Eu falei, vamos ficar no coberto aqui, várias lojas, restaurantes ali e tal. E aí o pessoal começou a ver para voltar de ônibus. E tinha uns barcos de escuna chegando, né? E o pessoal do bondinho lá, que são todos parceiros ali, começaram a ver o pessoal voltar de escuna. Aí eu falei para elas, ó, vão lá na fila da escuna, já fiquem lá, e eu vou lá ver se dá pra gente voltar. E aí deu certo, e no final ainda a gente conseguiu dar um rolê de escuna, nem estava na programação, foi divertido. Mas assim, poderia ter sofrido por ansiedade, poderia ter ficado desesperado, sem necessidade nenhuma. Deixa as coisas acontecerem, certo? Então se ancore, e principalmente se ancore em coisas do presente, principalmente com a ansiedade. A ansiedade, ela vai corroer você e vai afetar não só o seu emocional, mas a sua produtividade. Então, busque coisas para se ancorar no presente. Faça a lista de tarefas, execute, faça as coisas focado. Porque se você ficar deixando as coisas rolarem de qualquer jeito, você sempre vai estar ansioso. Então, quanto mais você fizer um planejamento e executar, sempre vão ter interferências, mas quanto mais você executar conforme esse planejamento, melhor vai ser para você não ter ansiedade, porque você está seguindo. E lembrar que você tem que viver o hoje. Né? Eu vou viver o hoje, o dia de amanhã não me pertence, eu não sei nem se eu vou estar vivo. Porque senão você começa a projetar lá na frente, você vive fora de tempo, sua mente vive fora de tempo, suas emoções fora de controle. Tá bom? Valeu, tamo junto, fiquem com Deus, lembre-se, sabedoria não tem preço, Deus acredita em vocês, eu também, forte abraço.